Olá, pessoal. Meu nome é Luana e essa é mais uma aula do Home Bio. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre relação intraespecífica e interespecífica. Essa é a segunda vez que nós falamos sobre esse tema aqui no canal. A primeira aula sobre esse tema eu vou deixar o link dela aqui embaixo nas informações. Eu aconselho que vocês assistam também a primeira aula. Ela vai mais a fundo sobre os conceitos de relação ecológica, trazendo exemplos e também um mapa mental. Na aula de hoje, eu vou falar com vocês vou recapitular, os conceitos sobre relações ecológicas, relações intra e interespecíficas, sejam elas harmônicas ou desarmônicas, e também trarei algumas questões. Ou então, o que são essas relações ecológicas, né? Em um ecossistema, os seres vivos, eles se relacionam entre si e também se relacionam com o meio físico, com o ambiente físico. E isso formam as relações ecológicas, né? Eles têm muitos tipos diferentes de interação um com os outros, e muitas dessas relações são críticas para a sobrevivência desses indivíduos. Essas interações são formas, né, dos organismos conseguirem comida, conseguirem abrigo, conseguirem energia e parceiros de reprodução também. Essas relações, elas podem ser harmônicas, vou colocar o ponteiro. Elas podem ser harmônicas, também são conhecidas como positivas, que é quando nenhum dos organismos envolvidos na interação é prejudicado. Também tem as desarmônicas, que é conhecido também como negativa, que é quando há prejuízo para um dos organismos envolvidos. Começando pelas relações intraespecíficas, que é com indivíduos da mesma espécie, a competição são quando os organismos eles competem, né, pelos mesmos recursos que são limitados e disponíveis no meio. Então, aqui nessa imagem, nós vemos indivíduos da mesma espécie que estão disputando por algo, por algum recurso, seja o território, seja um parceiro, seja alimento. E essa relação ela é desarmônica, pois algum desses indivíduos ele vai ficar sem o recurso que ele está disputando. Por isso é desarmônico. A competição ela também vai existir na relação interespecífica, mas isso nós vamos ver mais para frente. A outra relação é o canibalismo. O canibalismo é quando um dos indivíduos ele mata, né, ele devora o outro da sua espécie. Aqui nós temos a imagem de um louvo-a-Deus, né? A fêmea ela se alimenta do macho após a cópula, pois ela vê ele como uma fonte de nutrientes, né, após a cópula, como um recurso para o desenvolvimento de seus ovos. Então, ela é uma relação desarmônica, apesar de ser vantajoso, né, para a espécie e para a fêmea, para o desenvolvimento de seus ovos. Apesar de ser vantajoso para a espécie, ela é desarmônica, pois o macho, né, ele é prejudicado, pois ele é morto, ele é devorado pela fêmea. Outra relação intraespecífica é a cooperação, que é entre as colônias e as sociedades. As colônias, aqui nós temos o exemplo do Recife de Coral, elas são compostas por indivíduos que desempenham uma função que favoreçam a todos eles. Eu trouxe o exemplo do Recife de Coral, que ele é construído por milhões de pequenos animais, que são os pólipos, que secretam em sua volta um esqueleto rígido. Tem outros exemplos também, como as caravelas, dentre outros. E as sociedades, nós temos o exemplo aqui, as abelhas. São organismos da mesma espécie, eles não vivem, né, anatomicamente unidos, como as colônias, mas eles apresentam um grau de cooperação, de comunicação e de divisão de trabalho que é extremamente organizado. E é isso que chama a atenção, né, no trabalho das abelhas, que é um trabalho muito organizado. E todo o trabalho é feito por uma abelha que não se reproduz, que são as operárias. Elas se encarregam de colher o néctar das flores, de limpar e defender a colmeia, de alimentar as rainhas e as larvas com mel, que é produzido a partir do néctar. E a rainha ela é a única fêmea fértil da colmeia e ela coloca os ovos, né, que irão originar as outras operárias. E também os zangões, que são os machos, que a função deles é fecundar a rainha. E assim a sociedade ela é composta por um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem juntos de forma permanente, né, e cooperando entre si.
Agora, partindo para as relações interespecíficas. Como eu disse, a competição ela vai existir nas relações intraespecíficas, que é entre os indivíduos da mesma espécie, e agora nós vamos falar da competição com indivíduos de espécies diferentes, né, interespecíficas. Bom, aqui nessa imagem nós podemos ver vegetação, né, plantas, as árvores, e aqui ocorre disputa, uma disputa que nós podemos ver é pela luz do sol, né, para fazer fotossíntese. Então, ocorre a disputa aqui. Então, as árvores que têm uma copa maior, ela vai pegar mais luz do sol. E vai acabar prejudicando as outras, né, que têm copa menor, que são menores. E aqui ocorre o mesmo, são herbívoros, né? E eles vão disputar pelo alimento. No decorrer do ano, esse alimento pode ficar escasso e eles vão acabar disputando. Sendo assim, uma relação desarmônica, pois algum desses indivíduos vai ser prejudicado. E aqui nós vamos falar sobre a relação de mutualismo. No mutualismo, as espécies envolvidas elas se beneficiam, as duas espécies. Nós podemos trazer o exemplo dos polinizadores, né? As abelhas, por exemplo, elas realizam esse serviço de polinização, indo de flor em flor, e nesse serviço ela consegue seu néctar, tendo assim uma relação harmônica. As flores conseguem ser polinizadas e as abelhas conseguem o seu néctar. Aqui nós vemos a relação de comensalismo. Nessa relação, eu tenho essa imagem aqui para mostrar, que é um tubarão, e esses indivíduos aqui são as rêmoras. As rêmoras, elas vão se alimentar dos restos do alimento que o tubarão vai comer. Então, é uma relação harmônica, mas no caso, o indivíduo aqui, o tubarão, ele não vai ser prejudicado, mas vai compensar para as rêmoras. Então, é uma associação entre dois indivíduos em que um se beneficia, né, dos restos alimentares de outro e o outro não é prejudicado. Então, é uma relação harmônica. Aqui é o inquilinismo, no qual uma espécie, que é chamada de inquilina, ela vai se fixar, né, procurar abrigo em outro organismo, que é chamado de hospedeiro. É uma relação harmônica também, porque aqui a gente pode dar o exemplo da bromélia. A bromélia ela está fixada em uma árvore à procura de luz, né, luz do sol para fazer fotossíntese. E as árvores, por serem mais altas, né, elas ali acaba batendo mais luz do sol. Então, é benéfico, né, para as bromélias. Sendo isso, o inquilinismo. Ela não vai prejudicar de forma alguma as árvores. Então, é uma relação harmônica. E aqui nós temos o predatismo e a herbivoria. O predatismo nós podemos ver aqui nessa foto, no qual os leões são os predadores, né? E esse herbívoro aqui é a presa. E a herbivoria são herbívoros, né? E comendo os vegetais, sendo uma relação desarmônica, pois sempre um vai ser prejudicado, sendo aqui os vegetais, sendo aqui os herbívoros. Essa relação aqui é o parasitismo. É uma associação em que uma espécie, né, a parasita, ela vai se associar à hospedeira, ela vai se alimentar às custas da hospedeira, causando prejuízo a essa espécie. Aqui nós temos o exemplo da erva de passarinho. Ela possui as suas raízes, né, sugadoras ou os haustórios que vão penetrar no tronco do hospedeiro, retirando a seiva elaborada dele e vai debilitar a árvore, né, podendo lhe causar a morte. Não é essa a intenção do parasita, não é levar o seu hospedeiro à morte, porque isso também vai atrapalhar na vida dele. Mas pode acontecer de levar o seu hospedeiro à morte. Sendo então uma relação desarmônica, né? Pois mesmo sendo benéfica para o parasita, né? Pois ele está ali se alimentando às custas do hospedeiro, ele vai ser prejudicial para o seu hospedeiro, pois pode levá-lo à morte. Por isso é desarmônica. Essa relação aqui é o amensalismo. O amensalismo é uma relação em que uma das espécies ela inibe o crescimento ou a reprodução de outra. Aqui a gente tem o exemplo da maré vermelha,
onde há uma grande proliferação de algas que produzem toxinas capazes de prejudicar a vida dos seres aquáticos. E por isso ela é uma relação desarmônica. E essa última relação aqui é o esclavagismo. É quando um ser vivo ele se aproveita das atividades, do trabalho, né, e dos produtos produzidos por outros seres vivos. Por isso é uma relação desarmônica, né? Pois ele está se aproveitando de outro ser vivo. E aqui nós temos como exemplo o chupim, que se aproveita aqui. Eu acho que essa ave aqui é o tico-tico. Então ele está se aproveitando, né, do tico-tico, né, para alimentá-lo. Eu trouxe um vídeo mostrando como é essa relação. Esse vídeo é do YouTube, o autor foi o Celso Ribeiro. Vou colocar o vídeo aqui. Então ele mostra, né, como é que ocorre essa. Ele mostra como é que ocorre, né? Como é que a fêmea do. Como é que a fêmea coloca os seus ovos, né, no ninho de outra e como é que a outra cuida, né, dos ovos. Bom, então no vídeo mostrou, né, o chupim colocando seus ovos no ninho de outra espécie, e essa espécie chocou seus ovos e alimentou também os filhotes de chupim. Então, isso sendo uma relação de esclavagismo.
mas para quê, né? Para que precisa saber sobre essas relações ecológicas, né? Ter o conhecimento dessas relações ecológicas pode auxiliar na hora de tomar decisões quanto à escolha de áreas a serem protegidas através das UCs. UCs são unidades de conservação, ou na elaboração dos planos de manejo dessas unidades. E assim, consegue proteger principalmente as espécies endêmicas ou aquelas que são ameaçadas ou estão em risco de extinção. E aqui nós começamos as nossas questões. Então, nossa primeira questão é: observe atentamente as relações ecológicas citadas a seguir e marque a alternativa que indica corretamente um exemplo de relação intraespecífica. Então, letra A: predação de um inseto por um louva-a-Deus. Letra B: relação entre um caranguejo paguro e as anêmonas do mar. Letra C: piolhos e os homens. Letra D: colônias de corais. Então, pede aqui na questão uma relação intraespecífica. Relação intraespecífica é entre a mesma espécie. Na letra A, na letra B e na letra C, são espécies diferentes. Então, um inseto, não fala qual é, e um louva-a-Deus. São espécies diferentes também aqui, e aqui também são espécies diferentes. E aqui, né, as colônias de corais têm a relação intraespecífica, sendo então a letra D. A segunda questão é: nem sempre as relações ecológicas provocam benefícios para todos os organismos envolvidos, sendo chamadas, nesse caso, de relações ecológicas desarmônicas. Entre os exemplos a seguir, marque a única alternativa em que está indicada uma relação intraespecífica desarmônica. Ele está pedindo uma relação intraespecífica dentro da mesma entre indivíduos da mesma espécie que seja desarmônica, né, em que um deles seja prejudicado. Então, na letra A e na letra B, na letra A é colônia, né? Na letra B é sociedade, na letra C é competição intraespecífica e na letra D é o parasitismo. Entre as colônias e a sociedade, nós vimos que há uma cooperação, né, que há uma divisão de função entre os indivíduos. Né? É uma relação intraespecífica, mas ela é harmônica. Na letra D, o parasitismo, ela ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, então é uma relação interespecífica. Já a letra C, ela é uma competição intraespecífica, né? Então, é uma competição, né? É uma disputa que vai ocorrer entre indivíduos da mesma espécie por algum recurso. Então, é a letra C. E ela é desarmônica, pois um deles, né, vai acabar sendo prejudicado pela falta daquele recurso que o outro vai conseguir. Terceira questão. A caravela portuguesa, apesar de parecer apenas um único indivíduo, é formada por vários quinidários da mesma espécie. Cada um desses indivíduos está relacionado com uma determinada função, existindo aqueles relacionados com a reprodução, alimentação e proteção. A caravela portuguesa é um exemplo de qual relação ecológica? Na nossa aula 1, né, de relações intraespecífica, é muito bem falado sobre essa relação da caravela portuguesa. Então, qual é a relação ecológica, né, da caravela portuguesa? Seria sociedade, seria colônia, comensalismo, amensalismo ou competição? Como foi dito aqui, né, é formada por vários quinidários da mesma espécie e cada um deles pode ter função, né, como a de reprodução, alimentação e proteção. Então, não pode ser uma competição, não está tendo uma disputa por nada ali, né? Então, a competição a gente já anula que não é. Já o amensalismo e comensalismo é relação interespecífica. E como são formados por vários quinidários, então é uma relação intraespecífica.
E aqui nós temos sociedade e colônia, que foi as alternativas que sobraram, né? A sociedade são de indivíduos independentes e organizados cooperativamente, mas não é o caso das caravelas portuguesas. As caravelas são indivíduos unidos que atuam em conjunto e às vezes repartem funções, que é o que ocorre aqui, né? Relacionadas à reprodução, alimentação e proteção. Então, a alternativa B são a relação ecológica, né, das caravelas, a colônia. As abelhas são animais que vivem em colmeias e apresentam divisão de trabalho e um certo grau de cooperação. Em uma colmeia, podemos identificar diferentes indivíduos, como as rainhas, as operárias e os zangões. Entre as alternativas a seguir, marque a relação ecológica realizada pelas abelhas. Bom, foi como eu expliquei na anterior, né? A gente já pode descartar essas três opções aqui, pois o mutualismo, o amensalismo e o comensalismo são relações que ocorrem em relações interespecíficas, né, com indivíduos de espécies diferentes. E sobra novamente colônia e sociedade. Então, as abelhas, elas entram na sociedade, pois elas são indivíduos independentes e são organizados cooperativamente, né? Como foi dito aqui na questão. Então, é a letra B. Frequentemente, vemos no mundo animal espécies. Frequentemente, vemos no mundo. Bom, vemos machos, né, que brigam entre si para conseguir reproduzir-se com a fêmea. Também é comum, na época reprodutiva, que os machos delimitem seu território, avisando para os outros que aquela área tem dono. Esse fenômeno é um exemplo de quê? Então, qual é essa relação, né? Letra A, mutualismo. Letra B, comensalismo. Letra C, competição. Letra D, sociedade. Letra E, colônia. Então, aqui está falando sobre uma briga, né, entre os machos para conseguir reproduzir com a fêmea e também sobre território, né, para delimitar território. Mutualismo não seria, pois mutualismo é harmônico, né, é benéfico para as duas espécies. Comensalismo também não, pois é quando é benéfico para é quando uma espécie ela fica com os restos, né, da outra espécie, como foi o exemplo das rêmoras e do tubarão. O tubarão se alimenta e as rêmoras ficam com os restos, elas se beneficiam com os restos alimentares do tubarão. Não é colônia e nem sociedade, né, pois não há uma cooperação, não há uma divisão de funções. Então, é a competição, é a letra C. Ocorre uma competição pela fêmea, ocorre uma competição pelo território. É comum observar bromélias e orquídeas sobre as árvores tentando conseguir um local para viver e luz para sua sobrevivência. Essas plantas realizam com as árvores uma relação ecológica denominada. Bom, então, como foi dito, né, essas plantas, né, as bromélias e as orquídeas, elas ficam em árvores, né, como a gente pôde ver nessa tentativa aqui de montagem. Então, qual seria essa relação ecológica? Seria o mutualismo? Seria o inquilinismo ou parasitismo? Mutualismo não é, pois é benéfico para as duas espécies, né? Aqui não é benéfico não é benéfico para a árvore, tanto faz essa relação, não interfere na vida dela, mas é benéfico para a bromélia e para a orquídea. Não seria um parasitismo, pois a bromélia não está roubando alimento da árvore, não está prejudicando ela de nenhuma forma. Então, é a letra B, né? É o inquilinismo, no qual a bromélia ela apenas vai se fixar na árvore na tentativa de conseguir mais luz para fazer a fotossíntese. Considere as afirmações abaixo. Micorriza é uma associação entre certos fungos presentes no solo e nas raízes das plantas. Nessa relação, o vegetal fornece matéria orgânica para a sobrevivência dos fungos e estes absorvem nutrientes, minerais e água, transferindo-os para as raízes das plantas.
estamos nos referindo a um exemplo de. Então, ali a gente está vendo uma associação, né? Então, seria o quê? Um inclinismo, um comensalismo ou um mutualismo? Seria um mutualismo, pois é uma associação, pois o vegetal ele vai fornecer uma matéria orgânica para os fungos, né? E vai absorver os nutrientes minerais, né? As águas e o fungo ele vai transferir para as raízes da planta. Então é uma associação, por isso é um mutualismo. Quem pratica esportes muitas vezes não avalia os avanços tecnológicos que carrega em seu uniforme de trabalho. Em calçados como tênis, ao cuidado com os usos de materiais redutores de transpiração. Tudo para prevenir as micoses, geralmente causadas por fungos, que se aproveitam do calor e da umidade dos pés para obter abrigo e saborear a queratina das unhas, da pele e dos pelos. Os fungos causadores de micoses, ao buscar abrigo e alimento nos pés dos atletas, causando danos ao organismo, exerce um tipo de associação conhecido por. Então, o que é importante ver aqui, né? Então, esses fungos, eles vão buscar abrigo e alimento, né? E eles vão causar danos a esse organismo. Então, qual seria essa relação ecológica, né? Seria o mutualismo? Não, não seria. O mutualismo é benéfico para os dois. Não seria inquilinismo, pois o inquilinismo não há. O hospedeiro ele não é prejudicado. Não seria o comensalismo, pois não está relacionado a se alimentar dos restos, né, do outro indivíduo. Não seria o predatismo também. Então seria a letra C, o parasitismo. Pois no parasitismo ele vai se alimentar, né, do outro organismo e vai causar danos, né, vai prejudicar o seu hospedeiro. Que tipo de interação ecológica a tênia tem com o seu hospedeiro? Comensalismo, predação, mutualismo ou parasitismo? A mesma relação, né, da outra questão. Então, é a letra D, é o parasitismo. Uma planta florida produz néctar de alta energia para atrair abelhas. Quando as abelhas se alimentam de néctar, pedaços de pólen grudam nelas e são transferidas para as outras flores. Qual das seguintes melhor define a interação ecológica entre abelhas e a planta? Predação, comensalismo, mutualismo ou parasitismo? A gente discutiu, né, sobre isso e seria o mutualismo, pois é benéfico para as duas espécies. Pois a abelha ela consegue o seu néctar e ela consegue transferir, né, o pólen de flor em flor. Bom, e com essas questões nós encerramos a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção.